Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros colegas, alunos do ensino médio do segundo ano da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos. Estamos iniciando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre ordem dos determinantes de matrizes com o professor que vos fala aqui, Alexandre Araújo. Bem, iniciaremos falando dos determinantes de matrizes e fazendo aí uma breve introdução, né? Sobre a teoria dos determinantes, teve origem lá para o fim do século XVII, por volta aí de 1680, 1690, quando ainda era estudado os processos de resolução de sistemas lineares de equações, que é assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, sistemas lineares, aqueles sistemas de equações do primeiro grau. Hoje em dia, embora não sejam um sistema prático para a resolução de sistemas, os determinantes são utilizados, por exemplo, para sintetizar certas expressões matemáticas mais complicadas, né? Então, por definição, o que é esse determinante de matriz que nós vamos ver hoje, né? Disse que toda matriz quadrada, primeiramente, o que vem a ser uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, pessoal, é quando o número de linhas é igual ao número de coluna. Vocês lembram que nós estudamos lá em aulas anteriores que os números de linhas é igual aos números de coluna. Por exemplo, se uma matriz tem duas linhas e duas colunas, ela é dita uma matriz quadrada de ordem 2. E a essa matriz associa-se a um número, e esse número é denominado o determinante dessa matriz, que é obtido por meio de operações e elementos da matriz, tá certo? Como é, pessoal, que é feito esse cálculo do determinante de matriz, né? Nós vamos ter aí, pessoal, os determinantes de matriz, como você vê aqui, o determinante de matriz de ordem 1. O que é esse determinante de matriz de ordem 1? Né? Diz-se que o determinante de matriz quadrada de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz. O que isso quer dizer? Primeiramente, nós já sabemos o que é uma matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Se a ordem é 1, é porque essa matriz ela vai ter uma linha e, consequentemente, também ela vai ter uma coluna para poder ser quadrada, tá certo? Então ela diz que quando é ordem 1, né, se a matriz for ordem 1, o determinante dela, que eu chamo aqui por det igual, é igual ao próprio elemento da matriz. No caso aqui do exemplo, ó, vejamos que a matriz aqui, pessoal, vocês observem aqui, é menos 2/3, certo? Entre barras aqui, essas barras representam um determinante, né? Então, quando eu tiro o determinante dessa matriz de ordem 1, se ela só tem uma linha, ó, que é o menos 2/3, e uma coluna que é o menos 2/3. Então, o determinante é menos 2/3, né? Então, é muito simples. Digamos que uma matriz aí seja matriz de ordem 1 igual a 2, né? Ou seja, qual é o determinante dessa matriz? 2. Isso para o determinante de matriz de ordem 1. Agora, pessoal, vem o próximo aí, que o de ordem 1 é tranquilo, né? O determinante de matriz da ordem 2 quer dizer o quê? É uma matriz quadrada, que é a ordem 2, vai ter duas linhas e duas colunas. Diz-se que esse determinante da matriz quadrada de ordem 2, né? Como é que eu encontro esse determinante dessa matriz quadrada de ordem 2? É fazendo a diferença dos produtos, ou seja, a multiplicação dos produtos da diagonal principal e da diagonal secundária, tá certo? Vamos ver já, saber o que é essa diagonal. Digamos essa matriz aqui, ó, que eu estou apontando. Ela tem duas linhas, uma, duas, e ela vai ter duas colunas, uma, duas, ó, linhas, uma, duas linhas e colunas, você percebe que tem duas. Então, a diagonal principal é essa diagonal aqui, ó, que digamos que vem da esquerda para a direita, né? Ó, essa que está a seta passando. Essa é a diagonal principal. A diagonal secundária é essa aqui, ó, essa outra diagonal. Como é que eu encontro o determinante dessa matriz aí de ordem 2? Né? Ele diz que é multiplicando, é o produto, certo? Da diagonal dos elementos, ó, os elementos da diagonal principal. Vamos lá fazer 2 vezes 4. Aqui, ó, 2 vezes 4 é o produto, a multiplicação, menos, certo? Os elementos da diagonal secundária. Quem são os elementos da diagonal secundária? Está aqui o menos 3 vezes, ó, o menos 1. Aí você faz 2 vezes 4, que está aqui o 8. Ó. Aí esse menos, você repete. E aqui faz 3 vezes 1, que é 3 positivo, só que menos com menos vai dar mais. Certo? Então fica mais, né? Só que esse menos
com o mais que deu aqui, ó, menos. Aí menos com menos aqui não é mais, então esse menos com esse mais que deu aqui, continua menos e a conta fica 8 menos 3 e o determinante que aqui não tem, mas era para ter det igual a 5. Então, mais uma vez, como é que encontra o determinante da matriz de segunda ordem? Multiplicando os elementos 2 vezes 4, que é os elementos da diagonal, ó, principal, menos os elementos, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, certo? Então, aqui, de forma genérica, nós temos a matriz A. Eu tenho um elemento A1, A12, A21 e A22. Lembrando, sabemos porque esse A1, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Aqui é o A22, porque ele está na segunda linha, 2, e segunda coluna. Ele diz que o determinante associado à matriz A é o número real obtido pela diferença é a subtração, entre o produto dos elementos da diagonal principal, que é esse que eu estou apontando aqui, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Quando é matriz, pessoal, eu escrevo aqui entre parênteses, certo? Ó. E no caso aqui do determinante, eu coloco entre barras, certo? Então, ele diz para mim encontrar, ó, os elementos determinante, né, da matriz de ordem 2, eu multiplico aí o A1 vezes o A11 vezes o A22, né, ó, A1 vezes A22, menos agora os elementos da diagonal secundária, ó, certo? Então, esses aqui, ó, que eu estou apontando é os elementos da diagonal principal, A1 vezes A22, menos os elementos da diagonal secundária, ó, que é um A2 vezes o A21. Né? Então, fica A1 vezes A22, menos o A12 vezes o A21, certo? Um exemplo aqui mais prático com números, né? Ó, vamos ver aqui como é que fica. Eu tenho a matriz A aí, ó. Os elementos da matriz A é o 7, o 2, o 3 e o 5. É uma matriz quadrada de ordem 2, né? Vamos ver como é que eu faço. Se você quiser pausar o vídeo aí, pausar o vídeo e tentar fazer, ó. Como é que eu faço? Eu faço para encontrar o determinante, eu multiplico estes elementos da diagonal principal, ou seja, 7 vezes 5, né, ó, menos 3 vezes 2. Vamos ver lá como é, ó. Multiplico aí, ó, esses elementos, 7 vezes 5, ó. 7 vezes 5 tá aí, ó, certo? Da diagonal principal, ó, menos, né? Você vai ver, ó, menos os elementos da diagonal secundária, que é 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, tá certo? Então, 7 vezes 5, né, fica 35, menos 2 vezes 3, 6, ou seja, o det, que você deve colocar, que não está aí, mas deve colocar det, igual a 29. Esses são para a segunda ordem. Agora vamos ver os elementos, melhor, os determinantes de matriz de terceira ordem. Dá para se fazer pela regra de Sarri. Eu vou explicar aqui somente a regra de Sarri, para o vídeo não ficar muito comprido, certo? E a gente vai ver como é que se resolve pela regra de Sarri. Aí tem Sarros, mas como é francês, fica a regra de Sarri, né, ó? Então, ele diz que se eu tenho aqui uma matriz, ó, ordem 3, porque eu vou ter 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas, 1, 2, 3. Então é ordem 3, né? Não dá para se resolver encontrar o determinante dessa matriz de ordem 3, igual se encontra para uma matriz quadrada de ordem 2. Ele diz que ao lado direito da matriz copiam-se as duas primeiras colunas, né? Tá aqui, ó. Eu pego essa matriz para encontrar o determinante, eu repito a matriz, aqui ela toda repetida, e ao lado dela eu coloco as duas primeiras colunas da esquerda, essa, certo? Aqui, ó, 1, 0 e menos 1, e pego a segunda coluna, o 2, o 2 e o 3, e coloco aqui, ó, certo? Então, o primeiro passo a fazer para encontrar um determinante de matriz de ordem 3, repete a matriz, né? De barras aqui, ó. Repito toda ela. Faço a repetição de toda a matriz. E ao lado dela, ao lado direito, eu coloco as duas primeiras colunas, né, ó, da matriz original. O que eu fiz? Repeti toda a matriz. E peguei essa primeira coluna, coloquei aqui do lado direito. Essa segunda coluna, coloquei do lado direito. Multiplica-se os elementos da diagonal principal. Depois de feito isso, né, multiplica-se os elementos da diagonal principal na mesma direção da diagonal principal. Multiplica-se os elementos das outras duas fileiras à sua direita também. Já explicar melhor. Multiplica-se os elementos da diagonal secundária na mesma direção os elementos das outras duas fileiras. Então, como é que se resolve? Primeiramente, você vai pegar os elementos, ó, de 3 em 3, né? Ordem 3. A multiplicação, quando você for formar isso, você vai multiplicar 1 vezes 2 vezes 5.
Aqui você coloca o sinal que dá, que dê aqui. Geralmente, né, ó, você vai colocar o sinal que dê aqui, ó. Este lado é positivo, né, ó. 1 vezes 2 mais 5, 2 vezes 4 vezes menos 1, 3 vezes 0 vezes 3. O sinal que der aqui você vai colocar, certo? Depois você multiplica os elementos da diagonal secundária. Esses elementos aqui você vai colocar sempre o sinal contrário, ou seja, se nessa multiplicação você no final do jogo de sinal, o sinal for mais, você coloca menos, se for menos, você coloca mais. Vamos ver como é que fica. Então aqui, ó, ficou 1 vezes 2 vezes 5 dá 10, tá aqui o 10, né? Aqui o 10. Agora você faz o seguinte, ó. Vai fazer o seguinte: 2 deu 2 vezes 4 vezes 8, né? 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Só que aqui, ó, mais com mais é mais com menos, ó, você coloca menos. Você pode até fazer logo o jogo de sinal, né, ó. Nesse caso aqui da primeira, por que que deu 10 positivo? Porque aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, ó. Então mais com mais com mais, então fica 10 positivo. Agora você vem para a segunda, da diagonal principal, mais com menos, aí deu menos, ó. Então ficou menos 8. Então você faz 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 1, 8. Aqui é 0, ó, você coloca só o 0, como é tudo positivo, coloca mais 0. Depois que terminou a diagonal principal, você vem para a diagonal secundária. Agora aqui que você vai colocar o contrário. Ó. Você vai pegar essa primeira aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, né? Você pode até fazer logo o jogo de sinal, mais é mais com menos fica menos. Então, você vai colocar aqui, ó, não menos, mas você muda o sinal, bota mais. Deu menos, na diagonal principal você coloca mais. Aí fica 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1, 6. Não daria o jogo de sinal, não daria menos? Ficou mais 6. Vamos para outra. Mais com mais é mais com mais, ó, os valores da o sinal, o jogo de sinal vai dar positivo, certo? Então você vai colocar negativo, porque troca o sinal, fica menos. Então, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 3, 12, menos 12. E aqui já é 0, nem precisa, né? Vai colocar. A gente vê agora o resultado, fazendo essas operações aí. Det, que era para ter colocar aqui, DET igual a menos 4, certo? Aqui vamos usar mais um exemplo, ó. Eu pego, nesse exemplo aqui, eu tenho essa matriz, repetir ela, né, ó. Esse exemplo aqui, ó. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? Menos os elementos da diagonal secundária. Então, vejamos aqui como é que fica, né, ó. Mais com mais é mais, ó, tá tudo mais, então por isso que fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Que menos com mais é menos, menos com mais fica menos. Aqui você não troca o sinal, coloca menos mesmo. Então fica 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 3. Melhor, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Agora aqui, mais com mais é mais aqui continua mais, então você faz a multiplicação dá 15. No lado contrário, da diagonal secundária, você vai multiplicar os 3, ó. Fazemos o jogo de sinal, mais, aqui é mais, aqui é mais. Então mais com mais é mais com mais dá mais. Só que na diagonal secundária você troca, der mais, você coloca menos, ó. Então 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Aqui dá tudo mais, ó, mais com mais é mais. Então você coloca menos, ó. Agora aqui, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Como deu menos, né, na diagonal secundária, você troca o sinal. Fica mais 20, né? Então, fazendo as operações, aí você encontra o valor de determinante igual a 28. Da mesma forma essa aqui, você pegou a matriz, né? Qual que é? Você repetiu a matriz, que essa aqui era a matriz original, essa que eu estou colocando a seta. E do lado você coloca as duas colunas, ó. E aí faz o mesmo processo, ó. Na diagonal principal, você faz o jogo de sinal primeiro, mais com menos é menos, menos com menos é mais, ó, certo? Vamos verificar, ó. Então vai dar mais 20. Todas aqui já é zero, nem precisa colocar. Aqui dá tudo positivo se fizer o jogo de sinal, mais com mais com mais, fica mais, aqui não, fica mais 6, ó. O segredo é quando for fazer o da diagonal principal, que quando você fizer o jogo de sinal, você faz a troca. Se der mais, você coloca menos. Se der menos, você coloca mais. Aqui, por exemplo, né, ó, eu tenho, cadê a seta? Eu tenho mais com menos é menos, menos com mais também é menos. Então, você verifica, ó, que o lado vermelho, que é o da diagonal, deu menos, né? Então, é colocado mais, ó, certo? Os outros, aqui é zero, onde tem zero já nem precisa. Então, o determinante aí será igual a 30, certo?
Então, pessoal, é isso, certo? Eu vou deixar disponível